Eu vou fazer uma pequena introdução à nossa atividade aqui de agora, falar um pouquinho do evento, certo? Primeiramente, gostaria de agradecer o professor Caio Souto, que se disponibilizou aí a nos ajudar, fazendo a mediação hoje desse seminário temático. O professor Caio Souto, que é do departamento, salvo engano, Caio, né, de filosofia, e aqui representa o Sociedade e Cultura, o programa de pós-graduação, que está aí em parceria com outros programas na realização desse evento. Vou falar para vocês um pouquinho sobre esse primeiro encontro de pesquisa do PDPG-AL, o primeiro encontro de pesquisa do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação da Amazônia Legal, que é esse PDPG-AL, certo? É uma atividade que reúne pesquisadores e estudantes em um ambiente de troca de conhecimentos, apresentando resultados e processos de pesquisa que são desenvolvidos no PPGH, no Sociedade e Cultura, no PPG de Ensino, Ciências e Humanidades e no PPGEL, certo? História, Sociedade e Cultura, Ensino de Ciências e Humanidades e Geologia em diálogo para conhecer e fortalecer a pesquisa aqui na Amazônia. Queria dar boas-vindas a todos e todas e passar a palavra para o professor Caio aí fazer as introduções e pensar numa ordem para a apresentação dos trabalhos. São 15 minutos, professor, para cada participante apresentar seu trabalho para a gente poder depois dialogar. Passo a palavra, professor. Tá certo. Obrigado, professora Agenor, pelo convite para compor aqui essa mesa e fazer a mediação. Estou muito contente de estar aqui nesse projeto, participando aqui, que reúne diversos programas, né? É sempre bom esse tipo de evento em que a gente pode sair do nosso próprio programa e conhecer também trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, pessoas que estão vinculadas a outros programas. A gente tem aqui pessoas do PPGH, né, o programa de História, que vão apresentar, como é o caso do Amilcar, do Roger, tem um que não veio ainda, tem o Roger, tem o Diogo, que é do PPG de História, de Ensino de Ciências e Humanidades, a Emily, que também é de História, e o Eric, que é de Ensino de Ciências e Humanidades. A ordem que me foi passada por ordem de inscrição é essa que eu mencionei. Eu acho que a gente pode seguir essa mesma ordem, se vocês estiverem todos de acordo, respeitando assim a inscrição, né, a prioridade da inscrição, mas todos vão falar e todos vão se ouvir, então acho que é só uma questão aqui protocolar, né? Se alguém tiver uma outra sugestão, senão a gente pode seguir assim mesmo. Vou passar então já imediatamente para o primeiro, que é o Amilcar, dando 15 minutos para o Amilcar. O Eric chegou, que bom. Então estão 5 aqui: Amilcar, Roger, Diego, Emily e Eric. Então eu vou passar para o Amilcar começar. Ele está aí na sala? Espera aí que eu não estou vendo o Amilcar aqui. Agora entraram bastante pessoas. Amilcar está aí, não? Então eu vou começar com o Roger. E daí o Amilcar, caso ele entre aqui, ele passa a ser o último da nossa lista. Se todos estiverem de acordo. Então vou passar para o Roger Kennedy, que é pós-graduando em História pela UFAM. Obrigado aí, Roger. Fique à vontade, tem 15 minutos aí para fazer a sua apresentação. Ok. Então, a pesquisa que eu elaboro agora no PPG-H, né, Programa de História, ela é a continuação da pesquisa que eu comecei na graduação em História, no meu TCC, e foi desenvolvida também parte dessa pesquisa no PPG-SCA, no Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura da Amazônia, na minha dissertação, e agora a proposta dela é ampliar agora no doutorado em História, né, voltando para a História, que eu falo sobre a trajetória da professora e vereadora Gemiana Campos Bucão Bringel, né? Ela que teve a trajetória dela política e junto à trajetória dela política teve a sua vida voltada para a educação, né? Então, como eu propus aqui
né, para trazer em debate, né, eu vim trazer a relação dela com a educação, né? Então, uma das nossas propostas, da nossa pesquisa, é tentar entender como que a educação teve um papel fundamental na sua trajetória política, né? Então, a professora vereadora Geminiana Bucão, o meu corte historiográfico é da década de 60 e 70, né, o período de ditadura civil-militar no Brasil. Então, eu busco discutir essas relações políticas, sociais e econômicas que interferem nesse período de atuação dela como vereadora e professora no município de Parintins. Então, em 64 é quando ela começa o seu terceiro mandato, né, na política do município de Parintins, e em 74 quando ela traz o anticandidato, né, o Ulisses Guimarães, na campanha de anticandidatura para presidente no município de Parintins. Então, ele faz um percorre, né, um percorre no Brasil e vem até o município de Parintins justamente para fazer parte, né, desse momento em que está tentando se comprovar que há uma ditadura no Brasil. Então, a minha relação também, ao analisar a sujeita, que é a Geminiana Campos Bucão-Bringel, é essa relação com a mulher no espaço público, né? Então, eu trago várias discussões em relação à mulher, à educação, né, e ao feminismo. Então, um dos meios, né, muitas das pautas feministas foi justamente esse acesso à mulher à educação, e na metade do século XX, a mulher passa a ter mais esse direito, né, a esse espaço da educação e vai ganhando cada vez mais a espaço dentro desse meio público, né, e a partir disso, como eu trago com alguns autores nas minhas discussões teóricas, a partir do momento que a mulher passa a ter acesso a esse espaço público, há uma tomada de consciência, né, por reivindicação de direitos. Então, como a própria Safiotti ela trabalha, a mulher na sociedade de classe, mitos e verdades, né, a Safiotti ela vem discutir que a mulher ela serve como um contingente populacional, né, para o capital, e aí nas crises dos capitais é utilizado esse contingente, tanto como mulheres, negros, outros contingentes que são marginalizados dentro da sociedade como recurso para solucionar determinadas crises do capital. Então, na metade do século XX, essa abertura para as mulheres possibilitou às mulheres acesso à educação, e esse acesso ele foi ampliando com o decorrer do tempo, né? Então, eu trago autores como Heloísa Lara Campos, que vai trabalhar a questão das mulheres nas universidades, não só as mulheres, como o patriarcado também, né? Com Lender, 2019, que ela vem justamente discutir como que o patriarcado ele impôs à mulher o espaço privado, né? Então, a saída para esse espaço público, a educação, ela permitiu à mulher ter mais acesso a direitos. Então, também não há como discutir, né, essas relações sem falar do feminismo, né? Então, muitas das pautas feministas trabalhadas, reivindicadas no século XIX e muitas conquistas adquiridas no século XX, né, conseguidas pelas mulheres, tanto no campo legal, né, de direito, foram reivindicadas pelo movimento feminista. Inclusive, eu trago também a questão da crítica feminista, né? Como que essa crítica, dentro das universidades, ela tirou o determinismo biológico, né? Ela vem uma das contribuições do feminismo para a academia, é justamente essa questão do tirar das explicações em relação à inferioridade feminina dentro da universidade, né, que muitos teóricos eles também eles reafirmavam essa inferioridade. A crítica feminista ela veio justamente jogar por terra, né, essa ideia, essa teoria em relação à subalternidade da mulher, né, justificada pela própria ciência. Então, a crítica feminista, ela, dentro do campo acadêmico, ela vem também ajudar não só no meio social, né, com conquistas de direitos e por direito e mais acesso a esses espaços públicos e de poder, mas também dentro do campo acadêmico, né, conseguiu ampliar. Então, uma das
dentro dessas conquistas também foi o termo gênero, né? O tempo das relações de gênero, o conceito de gênero, para analisar essas desigualdades de poder. Então, o gênero também, ele surge a partir de uma crítica feminista, né? Do feminismo dentro da academia. Então, esse gênero, ele vem justamente trazer esse papel, esse conceito para analisar essas relações de poder. Então, o objetivo de estudar esses elementos, esses conceitos, né, é justamente para conseguir interpretar essa trajetória da Geminiana Campos Bucão Bringel dentro desses espaços de poder, que é a Câmara Municipal de Parintins, que são os espaços determinados para os homens, né, e de que forma, né, agora na nosso objetivo da nossa tese, de que forma o ensino, né, de que forma a educação ela teve um papel fundamental nessa inserção dessa mulher, que é a Geminiana Campos Bucão Bringel, né, nesse espaço de poder, né, tentar relacionar e trazer para si também uma discussão teórica sobre as conquistas femininas, feministas no século XX, né, que permitiu esse acesso. A Geminiana Bucão Bringel, que é a professora e vereadora, permitiu esses espaços de poderes. Né? Então, como eu falei, o recorte é de 1964 a 1974. Então, buscar entender nesse período. Então, muito das reivindicações, né, do movimento feminista, como eu falei, em relação à educação, eles são permitidos só é permitido a Geminiana adentrar esse espaço a partir dessas conquistas, né? Então no período de ditadura, aí na década de 70, o projeto Rondon, por exemplo, vem ao município de Parintins, né? Então há uma ideia de ocupar, né, para não entregar, né? Integrar para não entregar. Então, a partir desses projetos, né, desenvolvidos para a Amazônia, né, como inúmeros outros, né, que são desenvolvidos para a Amazônia, ele chega ao município de Parintins, né, e também dá o acesso à Geminiana Bucão ao ensino superior, por exemplo, né, a partir dessas ampliações de tentar integrar a Amazônia ao Brasil. Né? Então, a minha discussão ela vem nesse sentido, né, né, de que medida a educação ela influencia nessa trajetória da Geminiana Bucão Bringel nesses espaços. Não. Acho que é isso, professor. Obrigado, Roger, pela sua apresentação aqui, do seu trabalho, muito interessante. Eu acho que a gente pode ou passar diretamente, ou então abrir questões. Como que tem sido feito, Agenor, as outras mesas? A gente faz um debate ao final? Eu acho que sim, professor Caio. A gente faz um debate ao final. Aí quem tiver questões pode ir anotando, né? Parabenizar o Roger, e é isso, passar a palavra. Legal. Caio. Então, desse modo, vou passar para o Diego Melchior Melo Martins, que é do PPG de Ensino de Ciências e Humanidades. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu vou só iniciar aqui uma apresentação rapidinho. Compartilhar aqui a tela. Tá ok, né? Dá para ver normal, né? Sim. Todo mundo me ouve bem, né? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu fiz uma pequena apresentação, acredito que vai ser rápido também. Tá? Então, eu faço parte do PPG-SH, né? Que ocorre na UFAM, no campus Humaitá. Meu nome é Diego Melchior Melo Martins. Eu sou orientado pelo professor Dr. Valmir Flores Pinto, né? E eu faço parte da linha de pesquisa 1, que trata de perspectivas teórico-metodológicas para o ensino das ciências humanas, né? E o meu trabalho que eu estou desenvolvendo
aproximadamente um ano, um pouquinho mais de um ano, ele é sobre a promoção e retenção no curso técnico integrado em agropecuária do IFAM, campus Manaus, Zona Leste, numa perspectiva de Edgar Morin. O objetivo geral do trabalho é analisar os principais fatores que levam à promoção e retenção na educação profissional técnica de nível médio integrado no IFAM Campus Manaus, Zona Leste. Os objetivos específicos são definir principais aspectos e conceitos de algumas categorias fundamentais. Categorias essas que são retenção, promoção, ensino, aprendizado e educação com base filosófica, né? Observar também relações que se estabelecem entre fatores socioeconômicos, psicológicos, pedagógicos e relacionados que levam à retenção e à promoção. E analisar as causas da retenção e ou promoção no curso técnico integral de nível médio de agropecuária. O nosso trabalho, ele pretende ser concluído com 5 sessões, né? As 3 primeiras sessões, que são introdução, história da educação profissional e metodologia, elas já estão praticamente acabadas, né? Vão sofrer poucas alterações. E a 4ª e a 5ª sessão, que tratam sobre resultados, tratam também especificamente sobre a questão da filosofia de Edgar Morin, elas estão em fase de desenvolvimento, né? Então, na introdução, a gente explica um pouquinho, né, sobre o que vai ser apresentado nesse trabalho. Então, o trabalho possui como objetivo principal analisar os principais fatores que levam à promoção e retenção da educação profissional técnica, na modalidade integrada, né, no IFAM Manaus, Zona Leste. Então, partiu-se inicialmente da história e concepção da educação profissional técnica, em seguida a gente apresenta a dimensão metodológica, e posteriormente concepção de Edgar Morin e as análises e resultados na última sessão. No caso da história da educação profissional e técnica, ela foi dividida em 11 subseções, né, que tratam da educação profissional desde a sua prática entre os povos nativos, antes mesmo da chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil, passando por momentos como Brasil Colônia, período imperial, Primeira República, Estado Novo, 1945 a 1990, década dos anos 90 até os 2000, no governo Lula, e apresentamos a cronologia da educação profissional a partir da legislação do século XX e XXI. Inclusive, também falamos sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, né? E também apresentamos um histórico da educação profissional no Amazonas, tendo como base o Instituto Federal do Amazonas, atual campus Manaus, Zona Leste, né? Essas são as 11 subseções, né? Das quais eu falei, né? Que são práticas educativas, povo nativo, colônia, período imperial, Primeira República, Estado Novo, educação profissional de 1945 a 1990, né? Educação profissional e tecnológica na década de 90, educação profissional no governo Lula, cronologia da legislação brasileira do século XX e XXI, nós montamos um quadro que ele lista, né, e relata as normas, atos e leis e decretos que tratam da educação profissional, falando da BNCC, e também falamos do caso do IFAM. Essa sessão sobre o histórico, né, da educação profissional no Brasil, ela é uma sessão bastante completa, também bastante rica. Eu acredito que a gente teve a oportunidade de tratar da educação profissional de uma ótica que normalmente não é tratada, né? Porque a educação profissional, normalmente, ela é remontada historicamente a partir do decreto do presidente Nilo Peçanha, né, que cria as escolas de aprendizes artífices. Só que nós viemos de um pouquinho antes, né? Viemos desde os povos nativos, né? Na seção 3, a gente apresenta a dimensão metodológica, né? E aqui nós temos a questão do referencial teórico, os aspectos metodológicos da pesquisa, a questão do estudo de caso, os aspectos bibliográficos da pesquisa, como se dará a pesquisa de campo e a abordagem qualitativa e suas etapas. Né? Então, a realização do estudo, incluindo coleta de dados, análises,
se dará nas etapas que vão ser descritas a seguir, né? Ressaltando que essa pesquisa, ela já possui autorização do CONEP, né? Já tá todo certinho, né, com relação ao comitê de ética, né? E aí nós podemos partir para o campo, né? Só ressaltando que essa parte da autorização do comitê de ética foi uma das partes mais demoradas da pesquisa. Nós demos entrada na solicitação de autorização, né, para fazer a pesquisa em setembro do ano passado, e nós recebemos a autorização, se eu não me engano, em março deste ano, né? Foram mais de 6 meses aguardando autorização. E isso fazendo vários e vários recursos, né? Tendo que fazer várias alterações ainda no projeto. Então, foi uma parte, assim, bastante demorada. Então, primeiramente, a questão do locus da pesquisa, né? Então, visando observar informações precisas para o alcance do objetivo da pesquisa, foi definido como locus da pesquisa o IFAM Campus Manaus Zona Leste, que se situa na cidade de Manaus, né? Com foco na educação profissional técnica de nível médio integrado, especificamente no curso técnico integrado de nível médio em agropecuária. O IFAM, ele é uma instituição que ele trabalha com ensino médio, trabalha com pós-médio, trabalha com ensino superior e trabalha também, inclusive, com pós-graduação. Ele tem aí uma diversidade de cursos, de níveis e modalidades bastante abrangente, né? E o IFAM atualmente também possui 17 campos. Então, para que a gente pudesse fazer um recorte, nós fizemos esse recorte justamente selecionando o campus Manaus Zona Leste, né, e também selecionando o curso de agropecuária de nível médio integrado, né, dentre os 5 cursos de nível médio integrado que o IFAM possui, né, o IFAM possui agropecuária, administração, agroecologia, paisagismo, e se eu não me engano tem mais um que agora eu não me recordo, mas são vários cursos. Então foi necessário fazer um recorte, né? Então, as entrevistas, elas estão em fase estão em andamento, né? Elas serão realizadas com alunos do ensino médio integrado, com idade a partir de 18 anos, e professores do IFAM Campus Manaus Zona Leste, né? O registro da entrevista será feito por meio de contato prévio com o entrevistado, e para cada informante será disponibilizado o TCLE, que vai explicar as finalidades, né, da pesquisa, explica também para o entrevistado os seus direitos, né? Direito a anonimato, direito a ressarcimento, dentre outros. Com relação às análises, o processo de análise dos dados consiste em extrair sentido, né, dos dados coletados a partir da compreensão e representação do significado desses dados, segundo Creswell, né? Então, após a coleta desses dados, que vai ser feita com professores e alunos, através de formulário de pesquisa, eles serão, após a coleta, né, eles serão organizados, será feita a revisão das anotações do material obtido, e os dados serão tabulados, ordenados por temas ou categorias descritas e interpretados, né? Essa forma, quando eles vão ser tabulados, descritos, interpretados, organizados, vai depender muito dos dados que serão obtidos. Com relação à metodologia de análise, ela será a partir de entrevistas colhidas, tendo como referência o quantitativo dos alunos entrevistados, 50% mais um do total de matriculados no curso técnico integral agropecuária, daqueles que têm 18 anos ou mais, né? O cálculo amostral será feito a partir de matrícula do ano de 2023. Então, a gente vai tentar, né, verificar, nós vamos conseguir, né, verificar quais são os alunos maiores de 18 anos, a partir do setor de registro acadêmico, e a partir desses dados obtidos no registro acadêmico da própria escola, a gente vai poder estipular um quantitativo para que a gente atinja esse percentual de 50% mais um desses estudantes maiores de 18 anos, que são estudantes matriculados no curso de agropecuária integrado, né? A amostra será com 18 anos ou mais, distribuída entre gêneros, masculino, feminino e outros. Né? Com relação aos professores, a expectativa é que a gente entreviste 5 professores de disciplinas diferentes,
que atuem no ensino médio integrado, né, tanto da área chamada de regular ou ensino normal, né, o ensino médio clássico, quanto da área técnica, né? E a análise será de cunho qualitativo, observando principalmente categorias que poderão surgir em torno da promoção e retenção no curso técnico integrado em agropecuária, a partir dos questionários para os alunos e professores. Né? Aqui é a nossa quarta sessão da dissertação, ela já está em desenvolvimento, né? Já foi feita uma primeira versão dela, né? Mas ela está em fase de correção e atualização, né? E nessa quarta sessão a gente apresenta as concepções de Edgar Morin sobre a educação. Então a gente apresenta um contexto histórico, bibliográfico, né? De Edgar Morin, fala sobre as contribuições de Morin para a educação, e a gente tenta estabelecer um diálogo com a filosofia de Edgar Morin, com o pensamento de Edgar Morin, com a questão da teoria, da complexidade, as ideias pedagógicas levantadas por Morin, sobre a promoção e retenção. E, por fim, né, após a coleta dos dados, após as análises, após o surgimento das categorias, após tabulação, após todo esse processo, nós iremos elaborar a quinta e última sessão, né, que será a análise de resultado da pesquisa. Que em breve, né, após terminar o processo de pesquisa de campo, a gente vai poder dar início, né, a essa sessão. Aqui são as fases da pesquisa, né, pela qual a gente já passou, né. Então, nós já fizemos adequações ao projeto, né, de setembro do ano passado. Outubro do ano passado, a gente fez uma prévia da primeira sessão. Novembro e dezembro, a gente finalizou a primeira sessão, né. E janeiro e fevereiro também foi um período de pesquisa documental, seria o início das entrevistas, né, mas devido a que a gente ainda não tinha autorização do Comitê de Ética, não pôde ser iniciado, né, e também foi a qualificação, né, esse projeto ele já passou pela fase de qualificação agora em fevereiro. Né, e no momento nós estamos nessa fase, né, de análise do projeto, inscrição, início da transcrição da entrevista com professores e alunos, né. Alguns professores já receberam o formulário, já assinaram o TCLE, alguns alunos também receberam o formulário e também já concordaram com o TCLE. A gente está aguardando o retorno agora desses formulários, né, previsto para essa semana ainda, né. É claro que alguns vão demorar um pouquinho mais, né, mas no momento a fase que nós estamos é essa. Aqui são as referências que foram usadas aqui nessa apresentação. No mais, eu deixo meu muito obrigado aqui à organização do evento, deixo meu muito obrigado aqui à coordenação do PPG-SH, meu muito obrigado ao meu orientador, professor Valmir Flores, e eu agradeço a atenção e a participação de todos. Obrigado, Diego. A gente que agradece aqui pela sua contribuição com essa mesa. Daqui a pouco a gente te chama de novo aí para fazer o debate. Agora eu vou convidar a Emily Soares Albuquerque, que é da História, pós-graduanda em História. Tem 15 minutos para apresentar sua pesquisa. Obrigado pela presença aqui. Olá, boa tarde. Peço permissão para fazer uma apresentação aqui, só para não me perder muito e cumprir o tempo. Bem, qualquer falha na conexão, peço que vocês me avisem, porque aqui tem um tempinho de chuva e sempre que tem esse tempo de chuva, a conexão fica bem fragilizada. Então, boa tarde novamente, eu me chamo Emily Naira, eu sou da turma de doutorado do PPGH UFAM, da turma de 2021, com o projeto intitulado Entre Discursos, Poderes e Representações, a Amazônia em Periódicos Acreanos, de 40 a 80, dentro da linha de pesquisa de cultura e representações do programa, sob a orientação do professor Almir Diniz de Carvalho Júnior. Rapidamente, falando um pouco da minha trajetória, para que vocês entendam, para quem não tem
para quem não leu o projeto ou não conhece, para entender um pouco de onde que eu parto para falar sobre essa pesquisa que eu faço. Né? Então, rapidamente, eu sou graduada em História Bacharelado pela Universidade Federal do Acre. Eu moro e resido no Acre, na capital, no município de Rio Branco. O meu mestrado foi em Letras, Linguagem e Identidade, de 2018 a 2020, numa área de concentração voltada para linguagem e cultura. Então, eu sempre dou uma ênfase com relação ao meu mestrado, que por mais que ele seja bem interdisciplinar, ele me proporcionou fazer algumas leituras que eu saí um pouco desse campo somente da história, que às vezes a gente se fecha, né? E aí, lembrando um pouco da fala da professora Vânia ontem, fazer esses diálogos aí através de teóricos, ter esse contato mais com essa turma de letra me proporcionou a perceber essa pesquisa dinâmica, né? O quanto que ela se torna mais rica e complexa quando ela permeia também outras áreas. Então, esse mestrado, ele me proporcionou essa abertura maior para esse campo teórico e metodológico, dialogando, né? Claro que considerando que ele foi de letras, mas trabalhar uma perspectiva histórica dentro de um programa que tem o foco de letras. Né? E dentro dessa área de concentração, eu fiquei na linha de pesquisa Culturas, Narrativas e Identidades Amazônicas. Então, a partir daqui foi que eu comecei, né? Eu sempre enfatizo que antes de concluir o curso mesmo, eu já tinha mais ou menos delineado o que eu gostaria de trabalhar enquanto propósito de pesquisa para o doutorado, mas eu tinha esse anseio de voltar para a área de história. E aí, para situar um pouco do meu trabalho de mestrado, que por mais que ele não tenha sido uma espécie de continuação do que eu faço agora, mas ele surgiu de lá, foram as experiências da pesquisa, da trajetória de pesquisa de mestrado que me proporcionou a elaborar esse projeto de pesquisa atual, que já sofreu algumas modificações, mas a centralidade dele ainda continua o mesmo. Então, durante o mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa que tinha como foco fazer uma leitura de um grupo artístico chamado Semente, né? E dentro desse trabalho, eu fiz uma leitura sobre a trajetória desse grupo de teatro na cidade de Rio Branco. Então, só situando um pouco, né, do que eu fiz nele, eu fiz uma leitura de como que esse grupo de teatro, final da década de 70, em Rio Branco, atuando no Acre, ele tematizava, através da arte, algumas questões políticas. E aí, de ordem da cidade, dessa cidade que se moldava, né, aí com o declínio aí da atividade de extração do látex, né, a desativação dos seringais, a onda pecuarista, né, que não é só marcada na região do Acre, mas na Amazônia como um todo. Então, o grupo, ele tematizava aí essas questões políticas e era um teatro que ia para a rua, né? Só posteriormente eles tiveram o espaço de atuação em um espaço físico, mas até então era um teatro que levava, né, esses debates para o bairro. Né? E aí, só situando um pouco, eu trabalhei com jornais e também trabalhei com entrevistas. Então, uma das falas assim mais marcantes que eu lembro de um dos integrantes do grupo é quando ele diz que a apresentação teatral era uma parte e a parte do debate, né, durava mais que o tempo da peça, porque as pessoas, né, os sujeitos naquele cotidiano, também considerando o período de ditadura militar, eles consideravam aquele espaço ali, aquele espaço aberto de diálogo, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, de uma das apresentações teatrais que eles passaram em média 1 ano apresentando, que era a Vila Beira do Barranco. E mais acima, né, que tem alguns rabiscos, seria algumas regiões de bairros que se fundavam enquanto periferia ao redor ali do barranco do Rio Acre. Né? Então, é mais ou menos isso, só para vocês entenderem, né, de onde que eu parto, e aqui algumas das coisas que eu trabalhei, né? Pautado nesses conceitos de cultura, linguagem, utilizando muito também de Certeau, né, essa concepção de artes do fazer, desse homem ordinário, né, trabalhei também voltado para a articulação teatral, mas identificando essas questões políticas, né, enquanto debate, esse debate fortalecido através da arte. E, por fim, que foi o que me deu mais foco para focar na questão da elaboração do projeto de doutorado, foi essas questões de aspectos políticos, econômicos e sociais durante essa pesquisa que eu fiz nos jornais, durante esse recorte.
Então, só para situar quais foram os acervos que eu pesquisei, durante a dissertação eu pesquisei no Museu Universitário da Universidade, tem algumas edições do jornal O Rio Branco, que foi esse que eu pesquisei, mas tem de outros também. Então, foi no acervo físico, né, que eu pautei a minha pesquisa e pautei só nesses jornais. O grupo teve uma experiência curta, foi de 78 aí a 80, 81, ele já estava se dissolvendo, então foi esse período que eu fiz a pesquisa. E aí, enquanto eu estava ainda nesse processo de escrita, de pesquisa, de análise das fontes da dissertação, eu comecei a perceber essas narrativas sobre a Amazônia, né? E aí, uma delas eu coloquei aqui, que faz parte, né, do meu acervo de pesquisa do mestrado, mas eu já pensava numa expansão, né, daquela minha experiência de pesquisa ali, pensando já numa questão maior, que é essa questão das narrativas sobre a Amazônia. Então, eu trago aqui uma delas, né, que eu pesquisei, e dentro dessa imagem tinha a manchete: aproveite as ofertas da Amazônia para a temporada de incentivos e investimentos para a Amazônia. Né? E aí, dentro disso, a gente pode ver, né, a partir dessa imagem, existem outras também de propagandas, né, numa espécie de venda mesmo da Amazônia, né, como que isso aparecia nos jornais, desse Amazônia enquanto um campo disponível para o desenvolvimento de diversas atividades aí nesse contexto de desativação aí dos seringais, que vivia, né, com foco mais no espaço de Rio Branco, mas eram narrativas sobre a Amazônia que perpassava como um todo. Então, eu coloquei uma aqui só para a gente ter noção, assim, de que tipo de imagens e de representações, né, eu encontrei, né, que me deu esse start para fazer uma pesquisa sobre essas narrativas, né? E aí, dentro dessa imagem, também vem outras expressões que eu coloquei aqui para situar um pouco, né? Ótimas oportunidades de lucro na Amazônia, a onda pecuarista, aproveite as ofertas da Amazônia para a temporada de incentivos. Muitas pessoas jurídicas estão tirando todo o proveito que podem das vantagens que a região oferece, e não é só porque a Amazônia está na moda, é porque a Amazônia dá lucro, né? Então, coloquei aqui algumas expressões, nem vou entrar muito em detalhe com relação à análise devido ao tempo, mas só para situar, né, quais são as minhas fontes de pesquisas nesses jornais. E dentro dessas propostas, né, dessas narrativas aí, eu comecei a pensar a escolha do recorte. Né? E aí, inicialmente, quando eu fiz a seleção, eu pensei de 60 a 80, que era mais ou menos um pouco das fontes que eu já tinha pesquisado na dissertação, mas com o andamento da pesquisa, né, como bem diz a professora Vânia, ela é dinâmica, ela é múltipla, e ela também nos leva a outros caminhos, né, eu recuei um pouco para os anos 40 para identificar esse período de declínio da borracha, que é quando se tem uma quebra aí nessas propagandas, né, se tem aí outros incentivos por trás que vão ser narrados aí nessas produções de jornais. Né? E, inicialmente, os jornais eu pautei em 3. Durante a seleção, né, a elaboração do projeto, isso foi no período de pandemia, então eu nem, se eu quisesse, eu tinha como retornar ao acervo, né, da universidade, devido ao fechamento. Então, eu fui do Acre, o jornal, eu fui para a hemeroteca digital. Então, foi a partir de lá que eu consegui mapear aí mais 2 jornais para poder trabalhar, e foram eles que vieram com foco desde a montagem do projeto. Né? E permeando aqui algum dos objetivos que me cercam, né, para poder centrar no que eu quero das minhas fontes, fazendo aquelas perguntas, aquelas questões, lançando hipóteses, né, eu parto do objetivo geral de compreender esses discursos e poderes e representações sobre a Amazônia a partir dos periódicos acrianos, né, nesse período aí que hoje eu olho e percebo que talvez esteja um pouco extenso, mas eu ainda estou aí pesquisando, verificando algumas coisas, então eu deixo meio entreaberto mesmo, porque é nesse espaço de tempo que eu ainda estou mapeando todas as fontes que eu vou trabalhar. Né? E aí, dentro do primeiro objetivo, seria a identificação dessas narrativas, né? Num segundo, contrastar as representações sobre a Amazônia nesses periódicos, com foco aí a esses sujeitos, como que esses sujeitos são narrados, né? E a trajetória deles e vivência na região.
E no terceiro, analisar os efeitos das narrativas sobre a Amazônia através da produção desses discursos estruturados e hierarquizados. E é mesmo nessa sequência que eu penso também, já tenho aí mais ou menos um plano de como que vai ficar a redação da tese, e um quarto, eu nem coloquei aqui porque ele realmente está bem fragilizado, eu penso que o quarto seria mesmo o desdobramento aí, uma análise mesmo de todo esse material encontrado, né? Então, abraçando um pouco das questões aí, se realmente eu conseguir lançar essas questões e responder, seria mais ou menos isso. E aí, nesses diálogos das fontes, né, voltada ainda pensando essa questão metodológica, inicialmente, como eu já falei, esses 3 jornais, né, e aí ano passado eu em contato também maior com a pós-graduação, indo ao Amazonas, vivenciando também a universidade, que eu ainda não tinha ido, eu comecei o primeiro semestre, foi todo remoto, e aí ano passado eu comecei a ter mais contato através das disciplinas presenciais, né? Pensei em novas possibilidades de fazer até mesmo uma espécie de análise comparativa. Então, eu fiz algumas pesquisas nos jornais localizados na biblioteca, que fica ali na parte do centro, né, do Amazonas, pesquisei alguns jornais, né, e até pensei nessa possibilidade de fazer uma análise comparativa entre Acre e Amazonas, né, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo uma fragilidade que me surgiu por ficar muito amplo, né, então assim, tem muita coisa, tem muito material, o tempo que eu pesquisei eu só consegui ficar no jornal A Crítica, né, durante os anos 50, então realmente eu pensei em fazer um diálogo, né, mas acredito que ele vai ser mesmo no desdobramento mesmo de como esses estados narram aí essa Amazônia, como nos jornais do Amazonas mencionam o estado do Acre, a Amazônia como um todo, mais nesse sentido, mas não será o foco, a centralidade de fazer uma análise comparativa entre os dois. E aí, dentro dessa percepção aí desses jornais, eu já tenho outras fontes em mente para trabalhar, né? E aí, mencionando um pouco aqui, eu coloco algumas questões que eu me faço, algumas perguntas que eu me faço para focar e centralizar um pouco das fontes, né? O que vai me servir para a escrita do trabalho. E aí, diante disso, dessa ampliação, dessas possibilidades, desse vai e volta da pesquisa, né, que mais se assolou no ano passado, nessas novas possibilidades que eu pensei, né, essa categoria de representações que eu trabalho me fez perceber o quanto que eu preciso ir além dos jornais, no sentido que os próprios jornais, as próprias narrativas, né, narram a trajetória e a influência desses intelectuais, né, que eu cito mais no slide anterior, com relação a importância dele para a representação, né, da Amazônia, para as narrativas, a influência desse campo das ideias desses intelectuais sobre a região, né? E diante disso, eu comecei uma pesquisa nas obras produzidas, nas edições da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e da Revista Brasileira de Geografia, na busca desses enunciados, né, percebendo que eles estão dispersos. Então, o próprio jornal ali aparece enquanto manchete, por exemplo, Araújo Lima, sua obra, a importância da ciência e da medicina para resolver uma questão de clima da região. Então, é nesse jogo aí desses enunciados que eu me percebi, né, que eu precisava mergulhar, eu não tinha como ficar só nos jornais, né? A minha intenção não é só fazer a identificação dessas narrativas, né? Fui percebendo a importância da literatura, né, das obras desses intelectuais, incluindo também os discursos políticos, né? Como bem aparece lá nos jornais, e eu trouxe aqui um exemplo do discurso do Rio Amazonas feito pelo presidente Getúlio Vargas, né? E aí nesse movimento que eu faço da pesquisa, eu já faço um mapeamento, quem são esses intelectuais, né, como que eles aparecem nesse discurso aí regionalista versus nacional, né, em busca dessas ideias matrizes sobre a Amazônia, né, identificando aí as instituições, seus dispositivos de estratégias, né, nesse campo aí de representação e de discurso.
E aí, por mais que eu já tenha mencionado, eu retomo aqui alguns conceitos de onde eu parto, né? Coloquei aqui linguagem, narrativa, discurso, cultura, e aqui algum dos autores também de onde eu parto, de quando eu falo, né, de cultura, de representação, eu parto de óticas, né, de algumas categorias de análise aí de alguns teóricos que me ajudam a pensar, né, e perceber a fonte, de fazer análise e seleção dessas fontes, né? Então, aqui eu coloquei alguns, né? Outros ainda estão em processo de leitura, de conhecimento, através desses próprios teóricos aqui, eu já vou articulando com outros, e nesse diálogo com outras fontes, eu trago aqui rapidamente essa questão que aparece na narrativa sobre a Amazônia, como o caso do discurso do Rio Amazonas, né, que foi pronunciado em Manaus, né, num contexto em que o presidente fala que o grande inimigo do povo amazonense é o espaço imenso despovoado, né, requer uma nova cruzada desbravadora. Então, a Amazônia aqui, né, o que mais me chama a atenção nas estruturas desse discurso é perceber quando que a Amazônia ela não é mais aquele inferno, né, e o problema aqui da Amazônia, por exemplo, na ótica do presidente, a Amazônia, a questão da Amazônia já é um povoamento, né, então ainda reverbera algumas coisas aí, dentro dessas matrizes que eu me preocupei em permear também esses intelectuais e as suas obras, né? Outro também que eu já citei, Araújo Lima, né, que tem diversas matérias dos jornais tratando dessa questão do problema da raça em função do clima e da alimentação, né? Um homem da ciência que aparece aí para resolver essa questão da Amazônia, nessa questão de integração nacional, né? Também tem a menção de um pouco das suas obras, né, e outros também que aparecem, como Arthur César Ferreira Reis, algumas de suas obras, né, e nessas ampliações das fontes, né, é perceber como que essas narrativas, elas reverberam as representações dos poderes e discursos sobre a Amazônia, né, e como que elas vão se estruturando e também vão mudando, né, então perceber também as condições de possibilidade de quando esses discursos vão mudando, né, por isso que eu faço o recuo e eu faço a ampliação das fontes para perceber, né, por exemplo, a importância, né, desse campo das ideias através dos intelectuais, né, e aqui trago um foco também para a questão do Acre, né, as narrativas que imperam sobre o Acre também envolvido nessa questão maior da Amazônia, como, por exemplo, a ideia desse Acre fundado, que para quem é de fora, talvez isso fique bem mais marcado do que aqui, essa ideia de que nós lutamos para ser brasileiro, é essa narrativa que impera sobre a nossa região, na figura de alguns agentes políticos, né? E aí eu pensei a trabalhar o Amazonas ainda por ele ser um dos centros de recepção dessa borracha aí durante o final dos anos 40. E aí, diante disso, para não fugir um pouco do prazo, eu encerro a minha fala, agradeço a atenção de todos, e é isso. Obrigado, Emily. Deu para notar até aqui com essas 3 primeiras falas que, de fato, se complementam. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante o debate que vai se seguir. E vou passar a palavra para o Eric, que também vem do PPG de Ensino de Ciências e Humanidades. Está aí o Eric, ele estava com problema de conexão, entrava e saía. Não sei se ele conseguiu. Está aqui o Eric. Eric? Acho que está sem áudio, Eric. Está cortado o seu áudio, Eric. Tudo bem, Eric? Será que se tirar o fone de ouvido é um notebook que você está? Será que ele automaticamente não resolveria aí? Não está chegando. Será que se entrar, sair de novo? Não conseguimos escutar. Opa, Eric. Eric, tenta transmitir o áudio com o celular.
e a imagem no notebook. Talvez funcione. Não tem problema, a gente aguarda um pouquinho, vamos tentar aí. A Milka não chegou, né? O Amilcar não veio, não vi também, ele vem entrando. E agora, me escutam? Chegou, Eric, chegou. Ah, tá. Parece que deu certo agora, né? Muito bem, então fica à vontade aí, tem 15 minutos. Tá, eu vou compartilhar aqui só para você. Consegue enxergar? Tá me enxergando? Sim. Tá, então eu vou começar aqui, que eu estou fazendo a apresentação, mas eu não enxergo mais vocês, tá? Então, meu nome é Eric, boa tarde a todos. Nós somos do PPGSH, que fica localizado aqui em Humaitá, né? E a nossa orientadora é a professora doutora Elizabeth, né? E o nosso tema, a gente trabalha com abstração reflexionante, com o uso do material dourado mediados pela engenharia didática, né? É um trabalho de dissertação de mestrado, né? E que nós estamos já na fase da última sessão, né? Concluindo. Vou fazer um apanhado rápido só para compartilhar com vocês o andamento do nosso trabalho. Bem, então, a gente parte do princípio, né, de que a criança, ela é um sujeito, e esse sujeito, ele tem, por direito subjetivo, a possibilidade de se apropriar de bens culturais, né? E é importante que, dentro desse contexto atual, né, de multimídia, que ele consiga, essa criança consiga ter elementos para construir a sua própria felicidade e fazer o filtro nessa multimídia que lhe bombardeia, né? Nesse contexto, a gente faz uma ligação de que, se essa criança precisa, né, hoje, no século XXI, desse aparato, né, não foi sempre assim, né? Então, a gente vem percorrendo isso desde o século XVI, onde era visto o professor como um mero expositor. No século XVII vem Comênios, com a didática magna, e ele começa a trazer essa ideia, né, de que, em vez de a gente apresentar os livros mortos, por que a gente não apresenta o livro vivo, né, o livro da natureza? No século XVIII, nós temos Rousseau, que é o precursor dessa nova concepção de educação, que valoriza esse processo natural de desenvolvimento da criança. Ainda naquele século, né, inspirado em Rousseau, Pestalozzi e Froebel vão desenvolver essa escola ativa, né, no conceito de que nasce da experiência direta essas operações que a criança desenvolve, né? Aí nós passamos por Montessori e Decroix, né, relacionados com essa didática especial, mais ativa, né, voltada para a matemática, e também que se inspiraram em Pestalozzi para o desenvolvimento. E também na nossa pesquisa passamos por Piaget, né, com a epistemologia genética e especificamente a abstração reflexionante, né? E aqui a gente faz esse movimento, né, para que a gente entenda esse nosso pensar, né, que é reflexão para extrair as regras, né, relações entre os elementos materiais, o movimento paulatino que sai do concreto para o abstrato, do operacional para o formal. Essa obra que a gente toma por base, né, considerando que o nosso público de pesquisa, né, um dos sujeitos da pesquisa é essa criança do 5º ano, né, que ali, pela alfabetização na idade certa, tem entre 10 e 11 anos, por esse Pacto Nacional, né, e que tem essas características, já que a gente elegeu Piaget, né, que é uma criança baseada em operações concretas, memória espacial, uma classificação e seriação ainda, né, depende das ideias concretas para chegar a essas conclusões. Tomamos por base essas questões norteadoras, né, de que, será que a gente conseguiria desenvolver sequências didáticas, né, voltadas para o ensino da matemática,
utilizando esse material dourado como potencial de desenvolver essa abstração reflexionante, né, dentro de um ambiente intencional pedagógico da teoria das situações didáticas. Então, a gente, lá no comecinho, tinha esse norte, né? Dali, muitas coisas aconteceram, né? E hoje nós temos o nosso objetivo geral, que é avaliar o uso do material dourado, né, com foco na abstração reflexionante, aplicando a engenharia didática no ensino de matemática para estudantes do 5º ano. E, como específicos, a gente... Sim. Vou te interromper, só os slides que você está passando, eles estão no primeiro ainda. Ai, puxa vida. Deixa eu tentar de um outro jeito. Agora apareceu. Eu sei. Eu vou tentar de outro jeito agora, então. Acho que vou ter que passar manualmente, né? Assim ele passa, né? Ele passa assim? Sim. Então, eu vou seguir, porque não tem tempo para voltar mais, tá? Vocês estão vendo os objetivos específicos? Sim. Tá, obrigado. Então, um do objetivo específico, o primeiro, é criar essas sequências didáticas, que elas realmente foram criadas, como eu vou mostrar adiante, né? Baseado aí na BNCC. Simular uma situação com material concreto, né, para estimular essa abstração reflexionante, e aplicar a sequência didática, né, pautada no material dourado, com foco nessa abstração reflexionante, mediado pela engenharia didática. E o último, que é onde a gente está hoje, no momento atual da dissertação, é analisar a relação entre o uso do material dourado, o estímulo ao desenvolvimento da abstração reflexionante e a engenharia didática, né? Nós tomamos por base algumas obras, né, como essa da Montessori, onde a gente dá o destaque aí para o material concreto nessa vertente, que atualmente no século XXI é utilizada desde a época que foi feita a modificação, né, pelo seguidor do Lumienski de Lenval. E essa obra do Piaget que já citei anteriormente, né? Aqui um apanhado rápido sobre a questão da epistemologia genética, que ela é esse elemento que nos inspira, né, para fazer esse levantamento de reflexão, né? Onde o conhecimento nasce dessa interação, né, entre o sujeito e o objeto, nesse processo, né, de assimilação, adaptação e acomodação. E dentro disso nós temos a questão da abstração, né, que é o que um dos elementos-chave da dissertação, que para Piaget não é só tirar, mas é também acrescentar as relações, né, não só extrair delas. E ela pode ter uma questão simples ou empírica, onde nessa simples ou empírica nós temos a questão relacionada aos aspectos materiais, né? E a grande estrela, que é a reflexionante, né? Onde ela baseia-se nessas experiências lógico-matemáticas, né? E aí ela vem dessa relação, né, entre aquilo que se pode retirar das relações entre esses objetos, né? Não só os objetos propriamente ditos materiais, mas os objetos formais, né? Com duas características essenciais, que é o reflexionamento e a reflexão, né? Onde o reflexionamento tem a ver com essa projeção para o futuro, ou seja, eu tiro aspectos, né, dessas relações e consigo construir novas relações projetando para o futuro. Ou, no outro aspecto, eu tiro, né, essas características dessas relações, mas eu tento entender, né, como é que é essa relação, né, no processo de reflexão. E aqui a outra parte da fundamentação, que está ligada à questão da engenharia didática, especificamente aqui na teoria das situações didáticas, né, de Brousseau, que também é um dos elementos que a gente entende que é essencial para despertar nessa criança esse senso, né, de buscar elementos dentro da realidade onde ela está inserida, né? E aqui ele passa, é uma teoria baseada na teoria do Piaget, né, onde está relacionado com essa questão de propor um desafio ao indivíduo, e ele vai
através desse desafio, buscando as soluções. E a engenharia didática propriamente dita, né, relacionada com essa obra, né, do artigo do Adi Moreno e Gomes, onde basicamente nós usamos como um procedimento experimental, né, no método de procedimento mesmo, né, de concepção, realização, observação e análise das sequências didáticas. Aqui o nosso locus de pesquisa, né, mas em termos de características, a gente considera uma pesquisa qualitativa, né, uma abordagem dialética, é uma orientação filosófica dentro da questão da epistemologia genética, a gente até puxou Teixeira por uma fala mais simplificada, né, dele, mais esclarecedora. Quanto à natureza, uma pesquisa aplicada, né, quanto aos objetivos, uma pesquisa descritiva, e o método de procedimento, como a gente já disse, é a engenharia didática, né. Nós fizemos uma revisão de literatura com base aí CAPES, BDT e o próprio programa, PGSH, né? E nessas fases a gente trabalha, todas elas já foram vencidas, né? Nós estamos só mesmo na parte da escrita agora, mas tudo já foi realizado, né? Nas análises preliminares, nas concepções e análises a priori, a experimentação, e agora estamos na fase da análise e avaliação posterior, né? Nessa avaliação preliminar epistemológica, foram os livros didáticos, né? Na avaliação preliminar das dificuldades, a gente fez uma enquete com os estudantes, né? Considerando o TCLE, o TALE e também esse termo de uso das imagens e áudio, porque a gente imaginava que talvez a emergência sanitária pudesse se agravar, né? E a gente ia ter que fazer realmente mais uso de tecnologia para as relações, né? Ainda nas análises preliminares, a gente vê os erros, né, conversando lá com os professores, e no campo das restrições, a gente foi analisar com o pedagogo, com a bibliotecária, se existiam outras condições de ensino, né? Na segunda fase, a gente fez essa concepção, escrevendo as 3 sequências didáticas, né? Elegemos esse sistema de numeração decimal como elemento de estudo para aplicar essa pesquisa. Escrevemos três sequências didáticas, né, considerando esses elementos aí. Destaque aqui para os elementos de validação, que são essenciais relacionados com a engenharia didática, né, que é o elemento que a gente utiliza como validação. Aqui não vou me ater. E a fase da experimentação, que foi efetivamente vivenciar com os sujeitos da pesquisa, né, principalmente que são os estudantes do 5º ano, todas as sequências didáticas escritas, só que a gente fez a gravação em vídeo, teve alguns questionários pós-experimentação, né, e exercícios resolvidos por eles. Com isso, né, pulando aqui para a última fase, a gente passou a estar hoje analisando, né? Analisando essas relações, né? No sentido dos relatórios, dos vídeos, dos exercícios, dos questionários, e considerando os elementos de validação que foram previstos lá na segunda fase, né? Assim, essa a quarta fase está baseada, né, nesses 3 que a gente já colocou, Montessori, Brousseau e Piaget, nas suas respectivas obras que a gente destaca, né? E como resultados, para finalizar a apresentação, a gente elaborou essa revisão de literatura, né, considerando a CAPES, considerando o BDTD, e que eu quero chamar a atenção para esse resultado, que dentro da abstração reflexionante, e mesmo o material dourado, a gente não encontrou trabalhos focados no norte, né, nem no nordeste. Você vai ver aí que na BDTD, né, no recorte que a gente fez, a maioria dos trabalhos estão voltados no eixo sul e sudeste, né? Esse foi um dos elementos que a gente achou interessante. Aqui um detalhamento, né, aonde foram esses resultados. Basicamente, no PPGSH, a gente buscou trabalhos voltados para nos ajudar a entender a engenharia didática, né, e colocá-la em prática. E hoje a gente tem, como resultado, um artigo publicado já na revista Educa Amazônia, né? Temos um aguardando, que a gente está procurando um local para publicar, né? E outro que a gente já está, que vai ser o resultado da conclusão, né, da última sessão.
né, que a gente pretende fazer uma publicação mais detalhada, já com os resultados propriamente ditos daquilo que a gente está pesquisando. Tá? Aqui, só um registro, né, daquilo que a gente conseguiu com o Conselho de Ética em Pesquisa, na UFAM, né? Nosso cronograma, que está todo praticamente vencido, estamos na parte final. Nossos agradecimentos à CAPES, à FAPEAM, ao UFAM, né, o PPGSH, a nossa orientadora e nossos professores, e as nossas referências, tá? Dessa apresentação. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Eric. Ainda bem que deu certo. Aí, É verdade. que bom. Que loucura. Obrigado. Agradeço aí sua presença e também dos demais. O Amilcar, só confirmando, ele não está mesmo, né? Eu Não, acho que nós professor Caio, acho que podemos, não. então, abrir para perguntas. Como que a gente faz? A gente deixa quem quiser abrir o microfone ou levanta a mão, e a gente faz uma rodada e depois passa para os comunicadores, pode ser assim? Emily. A Emily levantou a mão? Quem mais levantou? Pode falar, Emily. Acho que foi sem querer. Ah, tá. Tudo bem. Tem uma outra pessoa que levantou aqui também? Quem foi? Então, professor Caio, eu tenho aqui algumas questões, e aí também, aproveitando o uso da palavra, falando aqui para todos os presentes online, eu vou postar no chat aqui, na conversa, a lista de frequência, certo? Dessa atividade, tanto ouvintes quanto apresentadores de trabalho, para garantir o certificado, por favor, assinem o formulário Google. Bem, eu queria parabenizar todos os trabalhos. Eu anotei assim pensamentos, né, no intuito de iniciar um diálogo. Alguns trabalhos eu não tenho um conhecimento mais aprofundado, então é mais uma questão de curiosidade. Outros eu conheço um pouco mais o tema, o assunto, e consigo fazer uma reflexão um pouco mais especializada. Mas, de maneira geral, parabenizar todos os trabalhos, muito bacana ouvi-los. Queria falar, vou dividir em 2 blocos, né? Vou falar dos trabalhos do programa de pós-graduação em ensino de ciências e humanidades. Muito bacana, achei assim, digamos, trabalhos elaborados, aprovados no Conselho de Ética, né, que segue todas as recomendações acadêmicas, que citam as fontes clássicas aí da educação. Muito bacana, muito legal vê-los trabalhar assim nesse sentido, apresentando esses resultados, né, com cronologia, mostrando o que vocês estão fazendo. É nesse sentido de parabenizar mesmo, achei muito bacana, né, e me inspiro aí me inspiro em vê-los trabalhar assim, dá uma certa instiga de... Eu não consegui aprovação no Conselho de Ética, mas, assim, eu fiquei inspirado, assim, de vê-los com pesquisas aprovadas, porque o Conselho de Ética, existe uma premissa lá que você não pode conhecer os seus objetos, os seus sujeitos, né? Você não pode conhecer eles previamente. Então, dessa maneira, quase todos os projetos de antropologia ficam comprometidos, porque, na verdade, a gente acredita que há que para a gente conseguir estabelecer pesquisa e produzir conhecimento, essa relação, na verdade, deve ser uma relação duradoura, né? Deve ser uma relação não superficial, assim, nesse sentido de vou fazer pesquisa de campo em tal lugar e vou fazer uma proposta aqui no doutorado X sem nem conhecer aquela comunidade ou aquele povo. Então, assim, né? Mas a gente fez mesmo assim o trabalho, a gente conseguiu autorização de outras instituições, de outros órgãos, né? A gente recorreu a outro tipo de abordagem, também fizemos os termos de consentimento livres e esclarecidos com todo mundo,
nos termos que vocês falaram aí, né, de esclarecer que a pessoa pode sair, pode cobrar ressarcimento a hora que quiser, deixar os contatos em aberto, né? Então, eu fico feliz porque o trabalho que eu desenvolvi no doutorado já tem aí, eu fiz trabalho de campo em 2016, então já passou um bom tempo e ainda bem que deu tudo certo, todos os interlocutores estão super satisfeitos. Passando aí desse elogio, gente, do trabalho de vocês, eu gostaria, assim, de pensar aqui um pouco em relação ao trabalho do Eric, mas é assim uma curiosidade, Eric, porque eu queria entender do material dourado, eu não tenho esse conhecimento, eu não tive essa experiência nem na escola e nem depois da minha formação, né, aqui como professor, então eu fiquei dando Google aqui para tentar entendê-lo melhor, porque eu não sabia o básico, mas só para a gente compartilhar. E em relação ao Diego, Diego, você falou, eu acho que de termos normativos da legislação, da educação, em relação à retenção escolar, e eu não sei se é isso. É porque eu também, o que eu quero dizer, eu também não tenho essa categoria muito bem fixa aqui, então eu fiquei um pouco sem entender essa questão dessa categoria, que eu acho que é uma categoria que para vocês da área já é uma categoria fácil, e para a gente, que, por exemplo, um pouquinho diferente, a área já não consegue encostar. Eu digo isso no sentido de que quando a gente estiver em eventos interdisciplinares, transdisciplinares, às vezes a gente tem que falar bem fácil para uma pessoa de outra área poder entender, né? Porque eu também tenho esse problema na antropologia, eu falava do Alto Rio Negro como se todo mundo compreendesse o Alto Rio Negro, assim, e às vezes o contexto demoraria, na verdade, séculos para a gente, numa conversa, entender, né? Em 15 minutos é pouco. Mas, gente, são só palavras nesse sentido. Em relação à galera da história, né? A Emily e o Roger, olha, eu achei muito bacana o trabalho de vocês também, né? Demonstra o desenvolvimento aí da pós-graduação em todos os nossos programas parceiros aqui do evento. Acho muito legal que a Emily fez um elogio à formação, né? Transdisciplinar, interdisciplinar, que eu também compartilho e muitas pessoas da Amazônia compartilham, que vivem aqui, porque na nossa região não há programas de doutorado para todas as áreas, como em outras áreas do país, né? Que com ônibus, por exemplo, se você mora no estado de São Paulo, você consegue, se você mora no interior, né, mora distante, com ônibus você consegue acessar. A gente aqui na Amazônia, às vezes, quando a nossa vida, eu, no meu caso, não consegui, né, eu tive projetos aprovados na Unicamp, de filosofia, poderia ter feito, mas por uma questão financeira foi impossível no meu tempo esse salto. Então, quem assim tem a trajetória acadêmica marcada pela vida amazônica é também um interdisciplinar nesse sentido, porque assim como a ciência vem chegando a essas conclusões, né, está se voltando a entender a importância, né, de uma visão mais complexa, de uma visão mais holística, de uma visão mais completa da Amazônia. A Amazônia desafia essas categorias em todos os sentidos. E falar assim, né, esse elogio em relação ao trabalho da Emily, e realmente eu acho um recorte enorme. Fico mais curioso com o que está fora do jornal do que com o que está no jornal, porque eu fico imaginando o cenário atual, né? Se a gente fosse entender a música, por exemplo, dá um exemplo, a música popular amazonense, hoje, a gente estaria, através dos jornais, né, pensando assim, a gente deixaria muita coisa de fora. Isso vocês sabem melhor do que a gente, vocês são especialistas nisso. Mas assim, a gente contaria a história daqueles que são amigos, né, das famílias que dominam os jornais, e deixaria de fora, mesmo que tenha uma produção semanal, contundente, uma produção continuada de anos, às vezes fica-se de fora, quando não se acerta, quando não se acessa certos círculos sociais e tal. Então, isso eu sempre fico pensando quando vejo pesquisas com essa metodologia. E do Roger, assim, achei muito legal, talvez eu tenha deixado passar alguma coisa em relação à trajetória da professora Geminiana, né?
eu vejo que você ressalta que foi após as conquistas formais dos movimentos feministas, ou seja, direito ao sufrágio, a voto, que ela conseguiu atuar, né, ali na Câmara. Mas eu acho interessante porque, mesmo depois desses direitos adquiridos, a presença da mulher, depois de anos, ainda é muito ínfima, né? A trajetória da geminiana, na verdade, você destaca lá no seu resumo, é um privilégio, é uma exceção, né? Acho que seria interessante entender e colocar em pauta também qual a família dela, né? Se foi uma questão comercial e financeira que a possibilitou acessar esses círculos, ou se foi uma líder comunitária, né, de um bairro periférico, que foi respeitada por muitas pessoas, mesmo sem ter recurso financeiro para dar em troca, ou prometer terras, ou prometer certo tipo de privilégio, ou poderes econômicos. Bem, faço aqui minhas reflexões, me desculpem aí o tempo longo. No mais, é parabenizar e trocar ideia, gente. Muito obrigado aí pelas palavras. Creio que podem responder na mesma ordem das falas, antes da gente abrir para outras perguntas. Começando, então, pelo Roger, é isso? Roger. Então, boa tarde. Então, em relação ao que foi dito, né, pelo professor Agenor, a Geminiana Bucão, ela teve esses acessos, mas justamente por causa da sua classe social. Ela é uma mulher privilegiada do seu tempo, né? Ela é de família classe média do município de Parintins. Então, aqui no município de Parintins, já é um município assim, onde as pessoas têm a questão do, economicamente falando, né? As pessoas, mais pessoas pobres do que pessoas de classe média e tudo mais. Então, ela fazia parte daquela pouca parcela de mulheres que tiveram acesso à educação no município de Parintins. Então, fui até o acervo de algumas escolas onde ela estudou, né? Então, há pouquíssimas mulheres que estudaram na mesma escola que ela, né? Então, ela fazia parte desse número muito pequeno de mulheres que tiveram acesso à educação, né? Então, ela veio de uma família que tem um sobrenome muito forte, que tem até nome de rua, né? Então, tem uma árvore genealógica dentro do acervo dela, foi encontrada a árvore genealógica dela, feita por ela, né? Antes dela falecer. Então, ela é uma família que tem uma trajetória de pessoas bem-sucedidas dentro da sociedade, né? Então, a princípio, através de relatos orais, né, a gente consegue também, que a gente trabalha também com relatos orais de colegas e vereadores que fizeram parte desse meio dela, a gente consegue perceber que elementos, né, dentro, possibilitaram ela ter acesso à política. Então, a educação, esse acesso que ela teve à educação foi desde criança, né, no momento em que as mulheres não tinham acesso à educação. Então, ela começou a trabalhar muito cedo, mas também foi dentro da escola, né, dentro de uma escola. Então, há uma série de elementos que a possibilitaram. Então, através dos relatos orais, a gente percebe que a educação teve influência nesse controle dela, desse meio político, né? Então, a gente trabalha com relatos orais, fontes... os relatos orais, eles são muito mais ricos, né, na questão desses elementos que ela deixou, né, na memória dessas pessoas. Então, a gente consegue perceber que ela é uma mulher privilegiada mesmo, né? Teve acesso, mas isso não tirou, né, não evitou que ela sofresse desigualdade de gênero dentro da Câmara Municipal, pelo fato dela ser mulher, né? Dentro da Câmara Municipal ela sofreu também algumas, por parte de vereadores, sofreu alguns preconceitos pelo fato dela ser mulher, por aquele lugar que ela estava sendo colocada. Então, até uma fala dela na política, né, em questão que uns dizem que foi a oposição que falou, outros dizem que foi ela que criou um discurso em relação à mulher na política, né, um discurso pejorativo em relação à Geminiana Bucão, que é sobre quando a Geminiana estava em Palanque, né, alguns entrevistados dizem que ela dizia que vocês metem o pau na Geminiana pela frente, por que vocês não metem o pau por trás? Já nesse sentido pejorativo da mulher naquele espaço de poder, tentando inferiorizar a mulher, ou então tentando
atribuir aquela participação dela em algo negativo, né, pejorativo, tentando rir da situação, né? Mas, além disso, a trajetória política dela também deixou muitas memórias assim, emblemáticas, de situações com líderes políticos que vieram ao município de Parintins, ela que recebe, né? Então, a gente também está tentando entender, nesse sentido, que medida, né, o patriarcado impõe sobre ela determinadas restrições, mas em que medida também ela consegue se utilizar de estratégias de resistência para romper essas limitações, né? Então, respondendo a sua pergunta, ela era de classe média mesmo. Então, esses elementos, o objetivo agora é entender esses elementos que a fizeram romper as limitações que estavam impostas a ela, né? Acho que é isso, professor. Obrigado, Roger. Então, vou passar para o Eric. Não é o Eric, desculpa, é o Diego, depois a Emily, depois o Eric. Então, obrigado, professor Agenor, pelos comentários, né? Comentários muito bem tecidos, muito bem elaborados. Parabenizar aqui também os colegas pelas apresentações, ótimas apresentações. Eu entendi que a dúvida que ficou foi sobre o uso do termo promoção e retenção, né? Seria isso, né? Então, promoção e retenção, eles são termos relativamente recentes na educação, mas que já são utilizados há alguns anos, né? Eu acredito que eu me recordo que há 2 a 3 anos atrás eu já venho ouvindo um pouquinho esse termo, principalmente de pedagogos, né? Bem, a pesquisa, ela, na fase de projeto inicial, né, ainda enquanto projeto de seleção, né, para ingresso no curso de pós-graduação, ela se tratava do fracasso escolar na educação profissional tecnológica, né? Só que esse termo fracasso escolar, ele é um termo que ele foi muito usual ali nos idos dos anos 80, 90, e acabou caindo no desuso, e também por ser um termo que ele soa de forma muito forte, né, até pejorativa, né, fracasso, oriundo do fracassado, né, resultado do fracasso do indivíduo, do aluno, no caso, né, e é um termo também que ele recaía muito sobre o estudante, e pouco sobre os demais entes envolvidos na educação, né, ele praticamente atribuía a culpa da reprovação, dos índices escolares insatisfatórios sobre o estudante, né. Então, o termo mais comum seria aprovação e reprovação, né? Então, a questão do promovido, da promoção, ele estaria para aprovado, né? E agora, acabei de me esquecer, né? Promoção e... Retenção. Promoção e retenção, né? Retenção e promoção, né? Então, a promoção estaria para aprovado e a retenção estaria para o reprovado, né? Que são termos que são mais usuais, né? Inclusive, durante as fases iniciais da pesquisa de campo, né, a gente está tendo cuidado de explicar, tanto para alunos quanto para professores, essa questão, né, de que os termos podem ser traduzidos de forma comum, né, usual, né, que estão acostumados, como aprovação e reprovação, né? Inclusive, para o próprio comitê de ética, no caso, o CONEP, né, a nossa pesquisa foi aprovada pelo CONEP, passou pelo Comitê de Ética da UFAM, né, mas não foi aceito, mas através de recurso a gente conseguiu a aprovação do CONEP. A gente também faz uma observação no TSLE de que existe essa paridade entre os termos, né, mas por uma questão de atualidade, por uma questão também de usar o termo mais correto, também politicamente correto, né, a gente acabou por utilizar no nosso trabalho os termos mais atuais, né, que seria a promoção e a retenção, né. Mas eu acredito, assim, que é uma questão que realmente, de fato, ela precisa ser elucidada, né, de forma simples, de forma rápida, né,
até que para que fique mais claro para o ouvinte, né, para aquele que está observando, para que ele possa entender, né, mas são termos que são similares, né, mas por uma questão de atualidade, por uma questão também de usar os termos que são mais adequados, a gente utilizou esses termos. Tá certo, obrigado, Diego. Então, agora eu vou passar para Emily. Bom, obrigada, Genô, pelas colocações e algumas considerações que, durante a apresentação, talvez em virtude do tempo, também não tenha dado de abordar muito. Quando você fala com relação aos jornais, realmente me cabe fazer essa observação, principalmente metodológica, né, de onde que eu parto dentro do meu arsenal teórico e metodológico que me dão condições de ver essas produções de jornais não como mera expressão da realidade ou de acontecimentos, como bem apresento nos jornais, como fatos da sociedade, né? E aí, desde desse meu contato com o mestrado em letras, né, leituras de Bakhtin, né, também dialogando aí com Foucault, nesse campo do discurso, não que eu utilize um método, talvez eu não tenha ainda essa maturidade, mas utilizando ali alguns conceitos, né, vendo um pouco de fora, né, da área da história, eu trato essas publicações de jornais enquanto narrativas, né, e nessa fase também que eu me encontro da pesquisa, eu também tenho preocupação de ver quem são editores, percebendo também esse jornal enquanto uma empresa, né? É um meio de comunicação, mas quem que estava por trás? Por que que a abordagem é dada maior a 2 páginas inteiras de manchete, por exemplo, para falar do Araújo Lima, da questão da medicina, como para resolver o problema da Amazônia, do povoamento, né? E como que esses sujeitos vão aparecer, por exemplo, os termos caboclos, né, índio brabo, né, como é bem colocado. Então, eu tento o tempo inteiro ter esse cuidado de perceber esses jornais enquanto narrativas, né, são representações sobre a Amazônia, muitas vezes autorizadas, seja na figura de um agente político ou de um intelectual, mas é esse olhar mesmo. E aí, quando você fala, eu também me sinto contemplada, né? Então, a vida desse sujeito nas Amazônias realmente não aparece, ou quando aparece, está norteada aí dessas representações que os tornam aí em termos gerais, como eu bem já localizei através desse campo. Então, acredito que trabalhar com jornais, na minha percepção, é perceber enquanto narrativas, né? E não são narrativas que tratam de acontecimentos, não tecem esse cotidiano dessas pessoas. Inclusive, durante a trajetória de leitura que eu fiz desse grupo, essa percepção, por exemplo, né, do tempo da peça, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com jornais, o espaço que se dedicava para falar desse grupo artístico ficava lá ao final do jornal, assim, num tamanho desse tamanho aqui, numa edição, num espaço chamado Chico Pop, que era uma ativista cultural. Então, era a última página do jornal ali que aparecia, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que essas capas sensacionalistas para falar da Amazônia enquanto um campo disponível para você investir, né? Terras disponíveis para você e que tem ali o aval do Estado, apareceu nas capas, né? Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, mas realmente eu compartilho muito do que você falou, que é o que mais, né, diz sobre as vidas das pessoas, a vida na Amazônia não está nos jornais. Uhum. Obrigado, Emily. Agora passo então para o Eric fazer as considerações nessa rodada. Então, obrigado, Genô, pelas palavras, né? E eu lembrei muito da questão da aprovação, da emoção que eu tive de aprovar o projeto junto com a professora no Conselho de Ética. Realmente foi uma grande luta. Falando sobre a questão do material dourado, ele nasce, né, com Montessori já ali no ambiente de Segunda Guerra Mundial, né, um pouco antes, né, ela trabalhando como médica. A primeira que ela desbravou muito, né, a questão feminina, né, porque ela não foi aceita e depois na academia e conseguiu espaço, enfim.
E ela passou a trabalhar com crianças que eram tidas como inferiores, né? Só que ela passou a usar o material concreto. Vamos considerar que nessa época nós não temos o volume de informação que a gente tem sobre o desenvolvimento psicopedagógico da criança, né? A gente não tem isso. Lá no século XX, ali um pouco antes da metade do século XX, né? E ela vai fazendo as experiências e percebe que a criança consegue ter pensamentos mais formais, vamos dizer assim. Quando eu digo formal, significa que ela consegue pensar, né, lógica e matematicamente de uma maneira mais expressiva quando ela se utiliza de objetos concretos, né? E essa concretude dela, ela funda uma nova teoria que chama Casa de Bambini, né? Que é a casa de crianças, onde os pratos eram de madeira, a cadeira era menor. Quer dizer, o conceito de educação infantil nasce aí, né? E o material dourado e outras tantas coisas, mas muita coisa muito rica a literatura relacionada com Montessori, né? E a gente tirou só esse fragmento do material dourado porque ele nasce com o termo original como material de contas douradas, né? Porque contas eram como se fossem conchas, né? E aí ela tentava dar as crianças a materialidade de entender número e quantidade, né? E o que aconteceu ali antes da gente evoluir para o formato que está hoje, né? O que chamou a atenção do governo, inclusive do Mussolini, né, que passou a querer que o projeto dela fosse multiplicado pela Itália e tudo, e ela teve que fugir, né? Eu li o filme dela, é maravilhoso, né? E só fazendo um parênteses, na hora que ela está fugindo da Itália, um dos guardas que está ali inspecionando o passaporte dela era uma das crianças que ela ajudou na casa de Bambini, né? E consegue deixá-la passar. Enfim, mas voltando ao material, né, dourado, por que chama atenção? Porque os resultados com os testes, né, feitos pelo governo, as crianças que ela estava cuidando, que eram consideradas inferiores, estavam com resultados similares às outras crianças. Então, eles já disseram, poxa, aí tem alguma coisa nesse método, né? E aí, depois, esse método, né, o material dourado especificamente, que é o que você perguntou, ele vai ser colocado nessa forma de cubinhos, né? E cria-se o cubinho pequenininho representando a unidade, a barra, onde é a junção de 10 cubinhos, né? E depois a placa, que é a junção de 100 cubinhos, e o cubo grande, que é a junção de 10 placas, né? Que seriam 1000 unidades, para representar, para materializar, para fazer com que o pensamento concreto da criança, né, comece a ter mais, vamos dizer assim, base para que ela desenvolva pensamentos formais, né? E ali, hoje, a gente utiliza, eu usei para a questão do sistema de numeração decimal, mas existem maravilhosos trabalhos relacionados com adição, subtração, e o que é mais desafiador, né, para a criança é realmente a multiplicação e a divisão, né? E a gente tem trabalhos, inclusive, do Verneau, que foi discípulo do Piaget, foi orientando, né, do Piaget relacionado com isso. E essa materialidade do material dourado, que foi do Lubienska de Lenval, que foi o seguidor da Montessori, que ele tira, né, ele coloca em madeira. E ele se inspira na madeira, por quê? Porque tudo que era feito lá na casa de Bambini era de madeira, né? E a madeira era o elemento que eles tinham para fazer. Então, a cadeirinha pequenininha do tamanho da criança para ela usar, o prato que ela usava, o garfo, a colher, tudo eles levavam para lavar, colocava a pia na altura, entendeu? Porque dava a identidade para a criança como sujeito, que é o que a gente estuda hoje, né? A busca da criança como sujeito, né? Então é isso, essa é a riqueza aí do material dourado, tá bom? Obrigado. Obrigado, Eric. Então agora eu abro para as outras pessoas que queiram fazer algum comentário, perguntas, participar aqui. Fiquem à vontade.
Humberto, por favor, pode abrir o microfone e falar diretamente. Boa tarde. Boa tarde a todos. E aí, eu meio que complementando o que a gente assistiu pela manhã, eu que sou de uma área, né, vamos dizer assim, não totalmente, mas um pouco diferente do que está se abordando, que foi abordado pela manhã, que está se abordando pela tarde. Estou muito satisfeito, né? Aprendendo e vendo, a gente extrai, né? Nós temos a capacidade de extrair as informações que vocês passam, mesmo não tendo esse entendimento que uma pessoa leiga, vamos chamar assim, está olhando, né, como a professora Vânia falou ontem, com um olhar meio direto, mas com a possibilidade, perspectiva de enxergar o maior. Então, para isso eu dou parabéns a vocês e também o pessoal que palestrou de manhã. Mas, assim, eu queria só tirar uma dúvida também, como o Agenor falou, mas uma dúvida com o trabalho do Diego, né? Quando ele fala que o sujeito são alunos do IFAM, né? Do curso de agroecologia, e ele coloca como sua metodologia de pesquisa, né? Aqueles questionários que vão ser aplicados para alunos com idade superior a 18 anos. Tá? Mas aí eu fico me perguntando, assim como o Agenor falou, né? Será que esse conselho, se foi o conselho de ética que deu essa norma, por que o aluno ele é matriculado, né, oficialmente no IFAM e ele não pode entrar na tua pesquisa? Quando você fala que necessita de 50% mais um, né, pode ser até que você seja, vamos dizer assim, prejudicado por essa, né, não sei quantos alunos você fala aí que o recorte vai ser em 2023, né? Eu queria só entender isso, essa metodologia, para até que eu me preparar para os meus orientandos aí futuramente, tá bom? Agradeço. Obrigado, professor, pela pergunta. O nosso estudo, ele é baseado na metodologia do estudo de caso, né? E o estudo de caso, ele tem certas especificidades, né? Ele não vai abordar todo o público, todos os alunos, todos os professores, né? Ele vai fazer um recorte, vai abordar uma parcela e vai usar determinados instrumentos para se chegar aos resultados, né? Essa questão da idade dos alunos, né? Com os professores não tem esse problema, né? Obviamente, todos os professores são maiores de idade, né? Porque para ser professor, até para prestar o concurso público, você já tem que ser maior de idade, né? Então, não teria como você ser professor e não ser maior de idade, né? Mas com os alunos tem essa questão, né? Porque os alunos, eles ingressam no curso técnico integrado, é um curso de ensino médio, né? Então, eles ingressam numa idade em torno ali dos 13, 14, 15 anos, né? Variam um pouco, né? A idade normal para ingresso no ensino médio. Então, a gente teve uma preocupação justamente com essa questão do comitê de ética, né? Porque o procedimento para que você possa entrevistar um menor de idade, ele já é um procedimento mais complexo do que o procedimento para que você entreviste o maior de idade, né? Então, como caso a gente fosse entrevistar o menor de idade, ia precisar de um termo de livre assentimento do menor, ia precisar da autorização do responsável, também seria um processo mais difícil de ser aprovado no comitê de ética, né? Mais difícil até do que já foi, né? Que a gente passou aí aproximadamente 7 meses para conseguir autorização, né? A gente fez a inscrição, aí entrou com o primeiro recurso, entrou com o segundo recurso, entrou com o terceiro recurso, né? Nós já conseguimos aprovação já no 4º recurso e já a autorização do CONEP, né? Então, mediante a metodologia da pesquisa, que é baseado no estudo de caso, né? Mediante aos parâmetros éticos que também deveriam ser adotados para a pesquisa, né? A gente pensou em trabalhar apenas com alunos com 18 anos, né? E ano passado, antes de fazer a inscrição do projeto,
eu fiz um levantamento, né, junto ao registro acadêmico da instituição, e nós tínhamos no curso de agropecuária integrado, nas 6 turmas, né, que o curso de agropecuária integrado no IFAM, ele tem 6 turmas, né, 2 de primeiro ano, 2 de segundo ano e 2 de terceiro ano. Nós tínhamos uma média de 200 alunos, e desses 200 alunos, aproximadamente 1/4 desses alunos eram maiores de idade, né? Então, o quantitativo de alunos maiores de idade era um quantitativo significativo, né? Então, mediante esses parâmetros, mediante esse levantamento e mediante a metodologia, né, que é o estudo de caso, a gente adotou esse parâmetro de que os alunos fossem maiores de idade para que eles pudessem participar da pesquisa. Acredito que eu tenha respondido, né? Mas se você ainda tiver alguma dúvida... Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. E os participantes também podem perguntar uns aos outros, claro, né? Se quiserem um perguntar alguma coisa para o outro. Vou aproveitar esse tempinho aí só para falar mais uma vez para todo mundo que está presente que tem a lista de frequência, que está aqui no chat, é só clicar e preencher o formulário. Obrigado, gente. Oi, Agenor, boa tarde. Aqui é o professor Valmir. Só uma dúvida, essa lista de frequência também pode, para todos, independente de quem está fazendo comunicação, também para quem é ouvinte? Pode assinar para todos, tanto para comunicadores quanto para ouvintes. Aí depois a gente tem lá o controle de quem apresentou e de quem participou como ouvinte, os certificados para cada modalidade. Tá ok, obrigado. Certo. Bom, vou fazer uma última chamada aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação. Senão, nós vamos encaminhando para o encerramento dessa mesa, agradecendo aí mais uma vez a presença dos 4 alunos pós-graduandos, né? O Roger, o Diego, a Emily e o Eric, também ao Agenor, por ter me convidado aqui para compor essa mesa, fazer essa mediação com vocês, estendendo aí o cumprimento a todo mundo que está participando da organização desse evento, né? Todos os programas de pós envolvidos. É sempre muito bom a gente ter essa troca, né? Pessoas aí de programas diferentes, para a gente poder se ouvir, se conhecer mais. Agradeço por estar fazendo parte aqui como mediador e vou encaminhando, então, para o encerramento dessa mesa. Obrigado aí. Vai ficar gravado, depois a gente vê um jeito de disponibilizar. Diga, Genor, fica à vontade, pode falar. Professor Caio, só uma informação antes da gente encerrar. Também agradecer todo mundo, agradecer a sua presença, professor Caio, atenção. A nossa programação segue, gente, tá? Mais tarde temos a mesa redonda 1, que fala da produção impacto do PDPG, do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação da Amazônia Legal. Estarão presentes os professores Davi Avelino, professor Elizabeth, professor Heron e Naziano, né, que os coordenadores e participantes do PDPG, que estão aqui também nos apoiando no evento e possibilitando esse nosso encontro. Foi muito legal, muito bacana, e espero que tenha sido acolhedor para vocês, uma experiência agradável, porque eu acho que isso que é o mais importante, tá certo? Professor Valmir, pois não? Só quero também parabenizar a organização, os participantes, né?
É o segundo ano que acontece, né? Do PDPG. Eu lembro que nós participamos desde o primeiro, era uma luta para conseguir a participação até dos mestrandos, agora já tem um pouquinho mais, então isso é importante. Eu sempre digo, às vezes, você socializar aquilo que você está escrevendo, produzindo, pesquisando, é uma forma importante, principalmente dentro da academia, uma vez que o sistema, o sistema de modo geral, e também o sistema acadêmico, ele é muito individualista, né? E ele é concentrador, individualista, capitalista, egocêntrico. Então, é uma forma da gente socializar. Então, acho que esses eventos, ele é importante mesmo de forma online. Meu sonho é que fosse presencial um dia, né? Mas nas devidas circunstâncias, né? Então, parabéns aos organizadores e a todos, e um abraço daqui da Unifesp de Guarulhos. O ano que vem a gente retorna. Obrigado, professor. Um abraço. O professor Caio Agenor. Diga. Eu gostaria só de agradecer também mais essa sessão agora da tarde, agradecer a presença de todos, em nome também do PPG-SH, que nós temos a responsabilidade do dia de hoje, né? Juntamente nessa sessão da tarde agora com o professor Caio, e está sendo muito bom até o momento, graças a Deus, né? Tem sido bastante produtivo o nosso encontro. Como o professor Valmir falou, é sempre uma dificuldade, né? Essa questão de reunir, né, pessoas, os estudantes, os pesquisadores do programa. Houve uma primeira tentativa no ano passado que não foi possível, mas essa agora está sendo possível, está sendo executada. E, assim, só está sendo possível devido à colaboração de todos os que estão aqui empenhados. São os nossos alunos mestrandos, são os alunos pós-doc, alunos de doutorado dos nossos 4 programas. Aliás, dos 4 não, né? Que nem todos têm doutorado, mas mestrado todos têm. Então, a gente agradece muito a participação de vocês, nossos alunos, e reforço o convite para mais tarde, que a gente vai falar assim específico, né, do impacto do programa em si, do PDPG. E é isso, gente. Muito obrigada. Bom trabalho a todos. A gente se encontra mais tarde. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado aí todo mundo. Então, encerrando e convidando a continuidade do evento daqui a pouco. Até mais.